Meleys, dragão montaria de Rhaenys Targaryen, conhecida como a Rainha Vermelha, nasceu em Porto Real, morreu em Pouso de Gralhas e teve apenas 2 montadoras em toda a sua vida. E aqui nesse vídeo nós vamos conhecer a história completa de um dos dragões mais formidáveis de toda a história da família Targaryen. Fala galera, eu sou o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon. Já saiu aqui no canal a minha análise do episódio da semana, análise do episódio 4. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês não tenham conferido. No episódio de ontem, nós vimos o final da vida de Meleys e aqui nesse vídeo nós vamos conhecer toda a sua vida desde o seu nascimento. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo da Casa do Dragão e desse universo de Game of Thrones, eu peço para você se inscrever no canal se você não está inscrito, ativar o sino de notificação também para saber toda vez que eu postar um vídeo novo. É sabido que os dragões Targaryen recebem seus nomes em homenagens a deuses da antiga Valíria. Nós não temos muito conhecimento assim sobre a religião dos valerianos, mas a gente sabe que eles adoravam diversos deuses diferentes. E dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, nós temos a confirmação de que Balerion, Vhagar, Meraxes e Syrax eram nomes de deuses da antiga Valíria. Então, esses deuses, acabaram virando nomes de dragão e por isso a gente pode acabar concluindo que Meleys provavelmente também ganhou o seu nome em homenagem a alguma entidade desse panteão. Mas o apelido que Meleys ganhou entre o povo comum foi de Rainha Vermelha, por conta de suas escamas escarlates e as membranas rosadas em suas asas. Sua crista, chifres e garra eram tão brilhantes como cobre, e todos que olhavam para esse dragão achavam esse dragão magnífico e esplêndido. Todos os registros e citações que fazem referência a Meleys dizem que Meleys é uma dragão fêmea, e a gente sabe que não dá para saber qual é o sexo de um dragão. Eles subentendem que todos os dragões são machos até que o dragão coloque ovo. Se colocou ovo, colocou ovo, então aqui esse é um dragão fêmea. Inclusive o Septon Barth, que está sempre certo, ele afirma que o sexo do dragão, ele é tão estável quanto a própria chama, que os dragões conseguem mudar de sexo conforme a sua necessidade. Mas com todo esse conhecimento, a gente consegue inferir que Meleys colocou pelo menos uma ninhada de ovos. Há quem acredite, inclusive, que Fumaresia, dragão que foi montaria de Lenor Velaryon, nasceu de um dos ovos que foi colocado por Meleys, mas isso nós não temos confirmação. O rei Maegor, o Cruel, ordenou a construção do Fosso dos Dragões para colocar lá os dragões Targaryen, mas o Fosso dos Dragões só seria concluído no reinado do rei Jaehaerys I, no ano de 55 depois da conquista. E o Fosso dos Dragões ficou vazio por um ano, sendo Balerion o primeiro dragão a ir morar lá no ano de 56. E aqui um pouco de contexto. Antes os dragões ficavam todos na Fortaleza Vermelha. Até que certo dia, uma princesa Targaryen chamada Jaehaerys, ela montou em Balerion, fugiu, ficou um tempão fora e quando voltou o Balerion estava super machucado e ela acabou morrendo. Com isso, o Jaehaerys agiu. Ele criou a Ordem dos Guardiões do Dragão, que consistia em 77 guerreiros para tomar conta dos dragões Targaryen e alocou o Balerion lá. Então Balerion estreou o Fosso dos Dragões como o primeiro morador. Jaehaerys também enviou para o Fosso dos Dragões 3 dragões jovens para fazer companhia a Balerion, que a essa altura já estava extremamente velho e cansado. A gente pode concluir que um desses 3 dragões que o Jaehaerys enviou era fêmea ou se tornou fêmea, porque é a partir do ano de 56, depois da conquista, que a gente começa a ouvir falar nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo de dragões nascidos em Porto Real, porque antes disso todos os dragões nasciam em Pedra do Dragão. Inclusive, durante o reinado de Jaehaerys, tem um momento em que ele quer um ovo de dragão, só que não tem nenhum ovo de dragão ali em Porto Real. Ele manda buscar um ovo de dragão lá em Pedra do Dragão, porque era lá que ficava mesmo todos os dragões e a ninhada de todos os ovos. A partir disso, os dragões começaram a ser alocados em Porto Real, no Fosso dos Dragões, e alguns começaram a colocar ovo lá também. Tudo indica que Meleys nasceu em Porto Real, dentro do Fosso dos Dragões, porque a primeira vez que esse dragão é citado na história, ele é citado como morador do Fosso dos Dragões. E não há nenhum registro na história de que Jaehaerys tenha enviado mais dragões para morar no Fosso dos Dragões. Ele mandou Balerion e 3 dragões jovens. Então, assim, esses dragões começaram a se reproduzir, colocar ovo e acabou tendo mais dragões em Porto Real. Meleys, ela aparece pela primeira vez já em Porto Real. Então, tudo indica que Meleys nasceu ali. Não tem nada que mencione dragões sendo trazido para o Fosso dos Dragões, além dos 3 que o Jaehaerys mandou fazer companhia para Balerion. Quando Meleys é reivindicada pela princesa Alyssa Targaryen no ano de 75 depois da conquista, Meleys é descrita como uma dragão jovem
e uma dragão que nunca tinha sido montada antes, mas que já tinha tamanho suficiente para carregar a sua montadora. Com isso, a gente consegue concluir que Melis já devia ter ali por volta dos seus 10 anos, porque já era grande o suficiente para levar alguém nas suas costas, porém, entretanto, ainda era muito jovem. Com isso, inferimos que Melis deve ter nascido no Fosso dos Dragões aproximadamente no ano de 65 depois da Conquista, sendo um dos primeiros dragões a nascer no Fosso dos Dragões, né? A nascer já domesticado ali. E Melis ficou lá no Fosso dos Dragões crescendo até ser reivindicada pela primeira vez. E chegamos no ano de 75 depois da Conquista, onde a princesa Alyssa Targaryen, casada com seu irmão Baelor, que montava Vhagar, resolve que já era a hora dela ter o seu dragão também. Ambos os irmãos de Alyssa já tinham dragão e ela ainda não. Então ela falou, não, vou lá no Fosso dos Dragões reivindicar o meu. E quando a Alyssa chegou lá, a estratégia de Alyssa era reivindicar Balerion, o terror negro, o maior dragão vivo. Só que os guardiões de dragão, eles convenceram a Alyssa a reivindicar um dragão mais jovem, porque Balerion já estava muito cansado, Balerion já estava muito velho, e Balerion nunca se recuperou 100% daquele passeio que ele deu e que ele ficou todo machucado. Assim, a princesa Alyssa, né, acatou, meio que entendeu ali o que os caras falaram, e ela reivindicou Melis. Ela adorava voar em Melis, e é dito que Alyssa era sempre vista nos céus voando com os seus irmãos. Alyssa então engravidou e no ano de 77 depois da Conquista, ela deu à luz ao príncipe Viserys, que viria a ser rei no futuro e o pai da Rhaenyra. E com Viserys recém-nascido, ela pegou Viserys, colocou Viserys em Melis e deu uma volta ali pelos céus com o seu filho. E a Alyssa fez a mesma coisa 4 anos depois, no ano de 81, depois da Conquista, quando o seu filho Daemon Targaryen nasceu. Então sim, tanto Viserys quanto Daemon, que nós vimos aqui em House of the Dragon, já voaram nas costas de Melis antes. E uma coisa interessante é que o Viserys futuramente viria a reivindicar Balerion, o terror negro, esse mesmo dragão que os guardiões de dragão convenceram a Alyssa a não reivindicar. E anos depois também, Daemon acabaria reivindicando Caraxes, dragão que foi montaria do irmão mais velho de Alyssa, Aemon, né? E o dragão que foi montaria do pai da Rhaenys. No ano de 84, depois da Conquista, Alyssa dá à luz a seu terceiro filho, que ela chama de Aegon. Só que essa gravidez foi longa e complicada. A Alyssa nunca se recuperou dessa gravidez e ela acabou morrendo nesse mesmo ano. O bebê Aegon não chegou a completar nem 1 ano de idade e ele acabou morrendo também no ano de 85 depois da Conquista. E com a morte de Alyssa, Melis ficou sem montador. Tudo indica que Melis foi enviada de volta para o Fosso dos Dragões após a morte da sua montadora e ela ficou lá por 3 anos, né, sem ser reivindicada por ninguém, até chegar o momento em que Rhaenys Targaryen, com 13 anos, iria lá e iria reivindicar Melis para si. Aemon, o pai de Rhaenys, era o herdeiro do Trono de Ferro, então todo mundo esperava que a Rhaenys futuramente seria a rainha dos 7 reinos, porque ela era a primogênita do Aemon, ela estava diretamente na linha de sucessão, mas o Aemon morreu antes do pai, Aemon morreu antes de se tornar rei, e aí o rei Jaehaerys colocou o seu segundo filho, Baelon, como o seu herdeiro, mas acabou que o Baelon morreu também. Com isso, nós tivemos o Conselho de Harrenhal, onde os lordes de Westeros votaram para coroar o Viserys, e eles tiraram a coroa que era por direito de Rhaenys, e por isso que a Rhaenys ficou conhecida como a rainha que nunca foi. 2 anos depois de reivindicar Melis, Rhaenys foi convidada para ir junto com o seu avô em uma de suas muitas turnês reais. O rei Jaehaerys fazia essas turnês reais, né, que era nada mais nada menos do que ele ir se hospedar no castelo das famílias nobres de Westeros para manter viva a ideia, né, para essas famílias de que eles tinham um rei e conter rebeliões antes mesmo dessas rebeliões começarem. O destino dessa turnê real era a Campina, e Rhaenys voou com Melis até Jardim de Cima e voou com Melis também para as 4 ilhas que ficam ali na Campina. Então, Melis e Vermithor, que era o dragão montaria de Jaehaerys, eles voaram juntos nessa turnê real. Vermithor, que a gente já viu em House of the Dragon, no último episódio da primeira temporada, na cena que o Daemon vai lá cantar uma música para ele. Nessa turnê real, Rhaenys informou ao seu avô Jaehaerys o desejo que ela tinha de casar com o Lord Corlys Velaryon, e ela recebeu a aprovação, né? Ela recebeu a bênção do rei. Na época, Corlys Velaryon era o homem mais rico de todos os 7 reinos, e Rhaenys e Corlys se casaram já no ano seguinte, no ano de 90 depois da Conquista. Rhaenys chegaria no seu casamento com o Lord Corlys montada em Melis. E depois disso, Rhaenys foi morar em Derivamarca, né, como a Senhora das Marés, e Melis ganhou uma nova casa, saiu do Fosso dos Dragões e foi morar na ilha de Derivamarca também. Em sua juventude, Melis era considerado o dragão mais veloz
vivo. Mas na época aqui que a gente está vendo já da Dança dos Dragões, Meleys já não é tão jovem, mas ainda assim Meleys consegue superar em velocidade Caraxes e Veigar, por exemplo. Ou seja, se Rhaenys quisesse fugir de Veigar, aqui nessa cena em Pouso de Gralhas, a Rhaenys teria conseguido, porque Veigar não conseguiria alcançar Meleys em voo. Só que Rhaenys preferiu morrer ao fugir de uma batalha. E aí é o que nós vimos em House of the Dragon. Meleys ficou vivendo em Deriva Marca durante muito tempo, até o início da Dança dos Dragões, em que Rhaenys estava em Porto Real, Meleys estava de volta em sua antiga casa no momento em que o rei Aegon II foi coroado. E aqui eu vou seguir a vertente da série, porque vimos na série que Rhaenys conseguiu se infiltrar ali no Fosso dos Dragões durante a coroação de Aegon II. Ela conseguiu voltar para Meleys e aí ela explodiu o chão do Fosso dos Dragões, ameaçou todos os verdes, mas foi embora de Porto Real montada em Meleys, voando até Pedra do Dragão para dar a Rhaenyra a notícia de que os verdes tinham usurpado o trono dela. E olha só que interessante, nessa cena a Rhaenys poderia ter matado todos os verdes se ela quisesse. A Meleys deu um rugido no rosto de todas essas pessoas e inclusive do Aemond, que estava ali tentando defender a Helena, mas a Rhaenys poupou a vida de todos eles. E agora foi Veigar, montada por Aemond, que foi a responsável pela morte das duas, né? Rhaenys e Meleys. Durante a Dança dos Dragões, Meleys ficava voando muito entre Deriva Marca, Pedra do Dragão e a Baía de Água Negra, né? Ela estava patrulhando o bloqueio que a frota Velaryon estava fazendo na goela. Rhaenys comentou nesse episódio 4 também que Meleys era o maior dragão que Rhaenyra tinha do lado dela. Então, assim, a força de Meleys deveria ser levada em consideração. Até que Rhaenys se voluntariou em ir voando até Pouso de Gralhas, derrotar o exército do Criston Cole sem saber que estava caindo em uma armadilha. Meleys lutou contra Sunfyre no céu e venceu, foi muito bem nessa batalha, inclusive, quase arrancando fora a asa do dragão para morrer nas mãos de Veigar. E o livro Fogo e Sangue cita que Meleys teria conseguido vencer Veigar na batalha se Veigar estivesse sozinho, porque lá no livro Fogo e Sangue, os três dragões, eles lutam ao mesmo tempo, né? Meleys luta contra Sunfyre e Veigar ao mesmo tempo. Mas Meleys foi formidável até o final, né? Infelizmente, ela não conseguiu resistir às presas de Veigar em seu pescoço e ela acabou morrendo em Pouso de Gralhas junto com a sua montadora Rhaenys Targaryen. É descrito no livro que um corpo enegrecido foi encontrado junto à carcaça de Meleys, um corpo que as pessoas acreditavam ser, né, da princesa Rhaenys Targaryen, mas que ninguém podia ter muita certeza de tão carbonizado que o corpo estava. Após isso, os verdes levaram a cabeça de Meleys de volta para Porto Real em um desfile aberto, o que deixou todos os moradores da cidade amedrontados. É dito que milhares de pessoas saíram da cidade depois disso, né? Todo mundo estava com medo de um contra-ataque dos negros, então a galera estava indo embora de Porto Real e só parou de ir embora porque Alicent ordenou que fechassem os portões da cidade. E aqui é o fim da história de Meleys, conhecida como Rainha Vermelha, um dragão tão formidável e que nunca será esquecido por nós. Vou ficando por aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários quais outros vídeos sobre a Casa do Dragão vocês gostariam que eu fizesse. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.